de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Dando continuidade à minissérie Gestão que Abastece Resultados, hoje nós vamos falar sobre o papel do gerente na cultura de atendimento. E eu estou aqui mais uma vez com Borja para a gente falar sobre diversos assuntos voltados para esse tema. Bora lá, Borja? Bora lá, ansioso aqui para suas perguntas, sempre muito bem pertinentes, e de certa forma me sinto honrado em poder colaborar com os gerentes e os líderes dos postos. Venha, Karen, estou preparado. Bora. Borja, hoje nós vamos falar muito sobre autorresponsabilidade, né? Que é um assunto extremamente fundamental para quem exerce essa profissão, para quem está à frente, né, desse desafio que é ser gerente de um posto de serviço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância da autorresponsabilidade nas empresas, né, e como que isso pode contribuir para o gerenciamento dos postos de serviços. Bom, primeiro a gente tem que definir e mostrar para o nosso ouvinte, nosso espectador, o que é autorresponsabilidade. É a capacidade de assumir as suas ações e decisões e ser responsabilizado por elas. Ou seja, eu vou falar da maneira mais simples. Pensar como dono e agir como dono. A gente vê muito essa frase, pensar como dono. Eu acho que ela é muito pequena, cara, assim, só pensar como dono. Se eu também não agir como dono, não adianta. Pensar como dono é pensar como se fosse um negócio meu. Isso é autorresponsabilidade. Mas agir como dono, Karen, é pegar um papel no chão, economizar, fazer gestão de despesas, ou seja, pensar e agir como dono é autorresponsabilidade. Se eu tenho ação como dono, eu vou focar no atendimento, entendendo a importância do meu cliente. E que eu sozinho não consigo. Eu preciso de uma equipe para fazer isso comigo. Então, a autorresponsabilidade está ligada diretamente à capacidade de pensar e agir como dono. Isso que você falou é muito importante, que a gente, assim, já vi muito meme em relação a isso. Você vai falar assim, a pessoa quer que eu seja dono, mas eu não recebo. Mas eu não ganho como dono. Eu recebo como dono. Já ouvi isso também. Então, esse conceito que você está trazendo, ele é muito importante para a pessoa entender, assim, essa autorresponsabilidade o que ele, como gerente, precisa se preocupar, né, para que ele também seja um profissional diferenciado no mercado. Seu comentário é muito bom, porque quem não é visto não é lembrado. E o gerente, ele é visto pelo mercado. O mercado é aquecido. Uhum. Então, se ele é bom hoje num negócio, ele pode ser bom em outro também. Eu brincava com os meus frentistas, você pode estar atendendo hoje o seu futuro patrão. A gente não quer que a pessoa saia do posto, quero que ele continue lá. Mas quando ele tem autorresponsabilidade, ele toca o negócio como se fosse dele. O patrão, você comentou em algum episódio anterior, alguns não vão no posto, tem outros negócios. Uhum. Ele age como dono. Tem muitos gerentes de posto, Karen, que a sociedade, os clientes acham que ele é o dono. A postura dele, a conversa dele, o engajamento dele, a liderança dele é como se fosse um dono. Isso é muito legal. E tem muita gente assim, viu, cara? Você pode se surpreender, lógico, tem os memes, né? Mas eu não ganho e tal, mas a grande maioria pensa como dono, sim. E assim, Borja, com base na sua experiência, né? De tudo que você já viu de mercado, você já viu vários perfis de gerente, bons, ruins, o que você contrataria, o que você não contrataria, né? Se você tivesse aí uma rede de postos, quais são as maiores barreiras para desenvolver essa habilidade, enfim, essa característica? Bom, existem várias. Eu vou citar 3 aqui que são importantes. Primeiro, é você não acreditar em você mesmo. Essa questão de você não pensar... acho que pensar fora da caixa é um termo muito antigo. É você não acreditar em você mesmo, cara. Você não acreditar que você consegue chegar lá. Você vai bater sua meta de energy, você vai bater sua meta de móvel, você vai bater sua meta da loja. Acreditar em você. Segundo, procurar culpados. Infelizmente, quem não consegue desenvolver
Infelizmente, quem não consegue desenvolver a autorresponsabilidade fica procurando culpados. Ou seja, ele quer achar alguém para falar, não fui eu, foi tal pessoa. Terceiro, procrastinação. Deixar para amanhã. Você não consegue. Pensar e agir como dono é fazer na hora. Karen, surgiu um problema, resolve ele na hora. Pensar como dono é isso. Tem um exemplo que eu queria contar para você, muito interessante também. Meu patrão foi viajar e no fundo do posto eu percebi que tinha uma parede que precisava ser pintada. E eu falei assim, eu vou comprar tinta, vou guardar a notinha. Quando meu patrão voltar, eu dou a notinha para ele, ele me paga e eu pinto a parede. Só que eu comprei uma tinta amarela. Amarela bem forte, assim, que eu queria uma coisa bem chamativa. Meu patrão voltou de viagem, não pintei. Ele chamou o Luiz, eu falei, Luiz, olha só, tô pensando em pintar aquela parede lá embaixo, o que você acha? Borja, você é demais, você pensa como dono, age como dono. Fiquei muito feliz. Falei, pensei em pintar de amarela. Ele falou, branca. Eu falei assim, amarela. Deixa eu comprar. Já tinha comprado. Falei assim, amarela. Ele falou, branca. Falei, Luiz, por que não pode ser amarela? Porque eu já comprei tinta branca para reformar meu prédio e sobrou. Cara, eu tenho um apartamento em Campinas. Eu não consigo alugar ele. Você sabe que cor que ele é? Amarela. Onde é que eu errei? Eu pensei como dono, mas conversa com o dono antes também. Excesso de iniciativa não é bom. Algumas coisas no posto precisa da palavra final dele. Então, agir e pensar como dono, mas conversa com ele também. Se eu tivesse conversado com ele antes de comprar a tinta, meu apartamento não era amarelo. Mas é bonito, viu? Se quiser alugar, tá lá. Mas então, você está dizendo muito da importância da proatividade, né? Sim, sim. Está muito ligado a essa questão da autorresponsabilidade, né, e tal. Mas é claro que algumas decisões, não só o gerente de um posto, mas todas as profissões, a gente muitas vezes vai precisar dividir isso com a pessoa que está, né, nível acima, né? Então é isso que você está falando, esse cuidado, né? Porque você tendo a iniciativa, ela é boa, desde que ela não coloque em risco a operação e nem a parte financeira. Tem coisas, por exemplo, assim, não passou um cartão de crédito. Qual o valor? R$10, R$20? O gerente resolve isso, não tem que ligar para o dono. Agora, chegou a fiscalização... Eu estou dando alguns exemplos práticos aqui, para o pessoal entender. Chegou a fiscalização da ANP. Hoje ela não vem sozinha. Ela vem com polícia, fecha o posto praticamente. Aí ele tem que ligar para o dono ir para o posto. Então, você tem uma hierarquia que você tem que respeitar essa hierarquia, mas tem que ter iniciativa e pensar como dono. E aí você também coloca que é a pessoa saber até onde ela vai, né? Isso. Porque muitas vezes a pessoa também é assim, se tudo ela tem que falar com o dono do posto, ela não faz nada. Ela significa que ela não tem autonomia para resolver algumas coisas, né? Que é exatamente... todo profissional tem isso. Você tem que saber até onde você vai e tem que assumir isso. Só que tem gente que não assume isso, né, Borja? E acaba... Teve um amigo meu, ele chama Batista, ele é muito gente boa, ele falou assim, Borja, ele era o revendedor, o gerente só faz se eu pedir. Então eu não preciso dele. Eu falei, Batista, mas ele tem que estar lá, Borja, mas ele não mexe uma palha se eu não pedir. E não é pedir coisa nova, pedir a mesma coisa. Isso é um ponto de melhoria, Karen, de alguns gerentes. Se já definiu que é um padrão aquele procedimento, por exemplo, a aferição. Se é uma vez por semana, não precisa ficar perguntando toda hora que dia eu vou fazer a aferição. Já está definido. Se pode fazer. Se pode fazer. Alguns postos têm o POP, procedimento operacional padronizado. O gerente tem que intervir também para criar os POPs. Criou o POP, toca a vida. Vai gerenciar o imprevisto. E aí aquela habilidade dele, que a gente comentou já, acho que em séries anteriores, ele estar preparado e ser flexível para o imprevisto. BO imposto vai acontecer toda hora. Legal. E assim, Borja, na prática, né? O que muda um time quando a liderança ela é autorresponsável? Karen, a palavra para responder para você é segurança. Como é bom quando o meu líder é seguro no que faz. Ele transmite isso para toda a equipe. Quando ele consegue transmitir isso para a equipe, eu atendo melhor,
eu faço intervenções melhores. A parte de saúde, segurança e meio ambiente. Por exemplo, eu peço para alguém descer da moto. Peço porque meu gerente me ensinou, me treinou. Então, quando ele tem autorresponsabilidade, ele tem mais segurança na operação. Isso transpira para a própria equipe. A equipe se sente segura. Isso eu acho que é o ponto principal, ponto fundamental, a questão de segurança na operação. E aí, pegando esse link aí que você falou, né? Que acaba transmitindo para a equipe. Como é que me dá, sei lá, mais informações sobre isso? Como é que isso impacta no dia a dia, no cotidiano, né? Na interferência da equipe, quando ele é mais autorresponsável? Bom, Karen, quando esse gerente ele tem autorresponsabilidade, ele começa a criar um padrão de atendimento no posto também. Porque toda ação nossa tem que ser voltada para o atendimento. A nossa razão de existir do posto, o propósito do posto é atender e servir ao cliente. A autorresponsabilidade faz esse gerente criar um padrão de atendimento porque ele mostra, ele dá exemplo, ele cobra. Lembra lá do início? Ele age como dono e agindo como dono, ele começa a criar ali os seus seguidores dentro do próprio negócio. Eu brinco assim, Karen, quando o gerente está no posto, é um tipo de operação. Quando ele sai do posto, deveria continuar. Então, acho que o propósito principal é esse. A autorresponsabilidade traz com que o líder comece a montar uma equipe de seguidores, onde eles fazem o trabalho mesmo quando ele não está lá. É muito comum em posto o gerente sair e cair muito a qualidade. Cai a qualidade do atendimento, da limpeza do posto, da manutenção. Então, você consegue manter uma equipe mais coesa a partir do exemplo da autorresponsabilidade. E quando você chama, Borja, assim, de propósito do atendimento, que você acabou de falar, como que o gerente pode ajudar no dia a dia para que isso aconteça? Bom, primeiro ele tem que conhecer o padrão de atendimento. Eu vou falar da Ali, que a gente conhece muito bem, que é o café, conectar, atender, fazer e estender. Quando ele conhece o padrão, ele começa a melhorar o resultado disso. Propósito é onde eu quero chegar. Ele tem que ter definido qual é o propósito dele. Normalmente, Karen, são 3 propósitos que a gente tem. O primeiro propósito é resolver um problema. Nenhum cliente sai feliz. Você não sai feliz. Você tem carro, não tem? Sim. Você não acorda de manhã e fala assim, oba, quero pôr combustível hoje. Não. Você põe porque precisa. E o carro manda colocar. Então, eu diria que você tem um problema. Todos os clientes primeiro vão para o posto por um problema. Esse problema pode ser do carro ou dele. Dele seria também, por exemplo, fome. Quero comer um lanche, fazer uma refeição. Então, primeiro propósito, resolver um problema. Segundo propósito, criar uma experiência. Vou dar um exemplo prático. Você foi para o posto porque o seu pneu do seu carro estava esvaziando. Você tem um problema para resolver. Segundo propósito, experiência. Eu calibrei para você. Resolvi o seu problema. E o terceiro, eu falo que é o encantamento. Além de calibrar, o pneu de trás do seu carro estava sem a tampinha. Eu coloquei para você como cortesia. Então são 3 propósitos. Primeiro, eu resolvo o problema, crio experiência e busco encantamento. Eu faço um resumo em algumas palestras assim. Primeiro, ele é freguês. O segundo, ele é cliente. E o terceiro, ele é lover. Ele começa a divulgar seu negócio. E, Karen, você não tem ideia, eu passo muito posto Ali, que o próprio cliente divulga o posto. Eu fui lá, eu coloquei energy, fiz até 7% em média de economia. Então, o cliente se torna um lover. Acho que esse é o propósito do atendimento. E voltando à sua pergunta, o gerente, como é que ele faz isso? Conhecendo o padrão, treinando com a equipe e sendo exemplo. Eu digo assim, Karen, cada abastecimento que o gerente faz na pista é um exemplo que ele está dando para a equipe. Se ele falar bom dia, bem-vindo ao posto Ali, a equipe vai falar bom dia, bem-vindo ao posto Ali. Se ele oferecer para checar água e óleo, a equipe vai oferecer também. De certa maneira, eu sei que é jargão também, mas o posto é a cara do gerente, não do dono. O dono é investidor. Pode ser do dono também quando ele está presente na operação, mas 90% dos casos, o posto é a cara do gerente. Borja, assim, todo mundo fala de atendimento no nosso negócio. Isso. Né? Então, assim, todo mundo fala sobre isso.
E eu queria que você me explicasse, né, para nossa audiência aqui, o que é atendimento realmente de verdade no dia a dia. Sua pergunta é muito boa, Karen. Existe um equívoco. E eu não quero, assim, criar nenhuma polêmica. Borja tá polêmico depois de velho e tal. Mas o atendimento, na verdade, é a soma de várias coisas. A gente entende o atendimento, e eu estudei muito para chegar a essa conclusão, ele é dividido pelo menos em 3 partes. A parte da estrutura do negócio. Uhum. Se você vai no banheiro e o banheiro está sujo, faz parte do atendimento. Uhum. Se você vai numa bomba e o bico está quebrado, faz parte do atendimento. Se você vai na pista e a pista está suja, faz parte do atendimento. Então, a estrutura é o primeiro. Segundo ponto, produto. Produto de qualidade. Se o produto tem qualidade, se ele abastece bem, isso faz parte do atendimento. Se ele compra um lubrificante que vai atender a especificação, recomendação do manual e faz bem para o carro, faz parte do atendimento. E o terceiro, que todo mundo generaliza, é o tratamento. O tratamento, na verdade, é aquele bate-papo que o frentista faz com você. Uhum. Então, quando o carro está entrando no posto, sinalizar a entrada, carro na pista braço erguido, já faz parte do tratamento. Quando ele para do lado e fala da abordagem, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao posto Ali, isso é o tratamento. Então, o atendimento, não sei se foi claro para você, o atendimento são 3 partes: produto, estrutura e o tratamento. A soma de tudo é o atendimento. Não adianta o frentista ser educado se o banheiro estiver sujo. Não adianta o frentista oferecer o melhor produto se você não tiver uma loja de conveniência limpa, organizada. Então é a soma de tudo que faz o atendimento. Uhum. E assim, com base em tudo isso que você falou, né? O que seria uma atitude da liderança que pode inspirar atendimentos melhores? Bom, primeiro, a correção e o feedback imediato. Acho que teve um episódio anterior, eu falei sobre feedback. Se você está percebendo que a sua equipe não está fazendo o correto, você tem que corrigir. Chama em particular, leva para o escritório. Leva do sanduíche, Karen? Sim. Então vamos lá. Tudo bem, Karen? Tudo bem, Borja? Cara, parabéns. Estou muito feliz. Esse mês, está terminando o mês, você não se atrasou nem um dia. Gostei de ver. Muito obrigada. Estou me esforçando. Eu estou vendo lá, estou acompanhando. Karen, a sua oferta de energia que está baixa. Eu estive acompanhando você, de 10 carros, você está oferecendo para 3. Os outros 7 você está esquecendo de oferecer. Concorda comigo? Concordo. Eu preciso focar mais nisso. Eu estava do seu lado lá olhando. Agora, posso contar com você? Pode contar comigo. Bora melhorar? Bora. Daqui para frente só energy? Daqui para frente energy. É isso aí. Então, acho que esse feedback imediato na pista, Karen, ou no particular, ele funciona muito bem, porque se você deixa o funcionário faz errado uma vez e você não corrige, ele vai fazer outras vezes errado também. Então, essa interferência primeiro. Segundo ponto, que eu já comentei anteriormente também, dar o exemplo. Karen, o funcionário faz o que o gerente faz. Uhum. Se o gerente atende corretamente, o funcionário quer fazer exemplo, né? Igualzinho. Liderar, por exemplo. Pode ler 1000 livros, pode estudar tudo que for. Liderar é dar exemplo. Quando ele atende bem, ele oferece todos os serviços, ele checa água e óleo, lava vidro, a equipe só está de olho nele. Quando ele faz certinho, vira o exemplo também. Gosto muito de gerente que vai para a pista e dá o exemplo. Agora sim, se envolver mais com o cliente do que com o funcionário. Por exemplo, não sei se você sabe, hoje os postos têm um cartãozinho que é o Identifit, onde você registra antes de abastecer. O gerente pode até abastecer, mas ele não pode abastecer mais que o funcionário. Ele tem que coordenar. Karen, chegou um carro, vai lá. Vlad, chegou uma moto, vai lá. Ele fica como se fosse um maestro. E ele vai conversar com o cliente. Eu sinto falta hoje de muitos gerentes que não conversam com o cliente. Boa tarde, senhor. Obrigado por ter vindo no posto novamente. É uma honra ter sua visita aqui. Então você vê muitos gerentes que estão se distanciando do cliente. Não sei se você percebeu ou não. Você já saiu assim, a gente já foi almoçar algumas vezes. Eu adoro churrascaria. O que eu mais gosto da churrascaria não é a carne. Ok, o pessoal pode achar, o Borja gosta da carne e tal. Não, eu gosto daquele cara que para do seu lado e pergunta: senhora, alguma carne de sua preferência?
É maravilhoso isso, quando o posto faz a mesma coisa. Senhor, senhora, foi bem atendido, primeira vez no posto, está faltando a liderança ir para a pista e fazer essa intervenção com o cliente. É a minha opinião. Para entender mesmo, né? E ver como é que ele pode contribuir no dia a dia. A gente vive um mundo de aplicativos hoje. E o lado humano, cara, ele é fundamental. Quando o gerente tem essa parte de humano com o cliente, muda o jogo, porque o cliente se sente atendido por ele também. Eu fui num posto ali, semana passada, abastecer, e tinha um frentista que me chamou a atenção. Ele estava atendendo 3 carros. É normal. Hoje, 3 carros ele consegue atender. Só que ele veio para mim e falou assim: senhor, aguarda só um minutinho, eu estou terminando aquele e já venho te atender. Karen, é tudo que eu queria ouvir. Eu acalmei na hora. Então, o gerente, quando ele treina a equipe para esse tipo de situação, isso é liderança. Talvez esse frentista não fosse me abordar sozinho se o gerente não tivesse ensinado isso para ele. Raramente ele faz isso sozinho. E como que o gerente pode transformar, né, o atendimento num diferencial competitivo para o posto? Qual que é a sua visão? Bom, também vamos polemizar uma vez isso aqui bem rápido. O foco da venda não pode ser gerar mais lucro. O foco da venda é melhorar o atendimento. Veja se você concorda comigo ou não. Você não compra um produto além do combustível se não for bem atendida. Você vai no posto, você quer combustível. Você não vai comprar um perfuminho, uma paleta, um odorizador, se você não for atendida. Já aconteceu com você de algum posto que a gente oferecer isso? Já. De fazer eu mudar o que eu queria. Eu cheguei no posto, queria uma coisa e saí de lá com outra coisa completamente diferente por conta do atendimento. Mas porque você foi bem atendido. Isso. Quando o gerente foca não na venda em si, a venda, eu vou repetir, Karen, a venda é consequência do bom atendimento. Quando eu atendo bem, a consequência é a venda. Aí vai tudo bem. Senão, não funciona. Então, acho que o gerente ele consegue transformar o atendimento em resultado quando ele foca nisso. O capô, o foco não pode ser a venda, mas a abertura do capô. Quando você foca em primeiro abrir o capô, a venda é consequência depois. E assim, Borja, vamos pensar assim, digamos que aquele posto tenha poucos recursos, tá? O que você poderia dar de dicas aqui para um gerente, em termos de ferramentas simples, que ele possa aplicar para ele aprimorar o atendimento, trazer como consequência o resultado, sabendo que ele tem poucos recursos? Bom, primeiro, acessar o portal da academia. Garantir que toda a sua equipe esteja capacitada. Esse seria o primeiro. Segundo ponto, que ele consiga inspirar pessoas. Karen, quando o líder ele tem a autorresponsabilidade, ele inspira pessoas. Então ele faz aquele frentista trabalhar não só pelo salário, mas porque ele tem algum propósito, alguma causa. Existem dados, eu não vou falar um número exato aqui, a gente não tem muita certeza sobre o dado exato, mas a grande maioria das pessoas muda de empresa não por causa do salário, mas por causa da liderança. Sim. Então, quando você não tem muito recurso, é um posto menor, é uma tendência também, cara, no interior, principalmente no interior, todo mundo se conhecer. Então, o gerente conhece fulano, conhece ciclano, mas o bom atendimento ele tem que acontecer, independente se o posto tem recurso ou não. Eu vejo muito posto pequeno não fazer o atendimento completo, porque fala assim, mas eu sei quem ele é. Mas independente de você saber quem ele é, ele não vai querer calibrar pneu, ele não vai querer lavar o vidro, não vai querer checar água e óleo. Então, acho que um posto pequeno, uma cidade pequena, ele pode fazer. Agora, o gerente, o básico bem feito. A gente fala muito na academia, ferramentas que a gente tem para ele poder utilizar, tem que ir no portal, tem que ir na academia, tem que fazer os cursos presenciais. Quando o ônibus escola estiver na sua região, não perder a oportunidade, sentar lá na frente com a sua equipe. Estive conversando com os instrutores do ônibus escola há uns 15, 20 dias atrás e perguntei se os líderes participavam do treinamento. Infelizmente a resposta foi, muitos participam, mas ainda tem alguns que não participam. Então, respondendo a sua pergunta, entrar no portal, fazer todos os recursos, treinar a equipe e ser exemplo.
E por que até pegando um link aí com um portal, Borja, porque a gente fala muito do nosso portal, né? A gente desenvolveu exatamente para ajudar o revendedor, o gerente, a ter conteúdos específicos e personalizados do negócio dele. Então, a gente sabe que a rotatividade, às vezes, do posto é alta. Então, ele pode utilizar ali dos treinamentos para padronizar com o treinamento que já está ali, que vai ajudá-lo num treinamento introdutório. O próprio gerente, ele vai absorver aquele conteúdo, ele vai ter repertório, até para ele cobrar da equipe dele, né? Quando você comenta isso, eu me lembro quando a gente começou a trabalhar, já se passaram alguns anos já, vocês sempre me pediram conteúdos e vocês desenvolvem conteúdos realísticos, dia a dia, chão de fábrica. Então a academia tem essa característica de ter treinamentos que tratam da realidade. A gente sabe como é que funciona. A gente não vai ficar pedindo. Eu até brinco assim, na hora do movimento, a prioridade é ser rápido. A gente sabe que sexta-feira, às 6 horas da tarde, é um outro tipo de atendimento. Agora o gerente, de novo, ele tem que estar na pista, cara. Quando ele está na pista, melhora a qualidade do atendimento. E com base... Desculpa. Você queria... Eu queria só complementar. Na edição, vocês tiram essa parte minha aí. O dono do posto deveria trabalhar 24 horas por dia. É muita coisa, né? Não dorme, né? Mas deveria. Deveria trabalhar 7 dias por semana. O dono do posto deveria trabalhar 24 horas por dia. 7 dias por semana. 30 dias do mês. Ele não dá conta. E o que ele fez? Pergunte para mim. O que ele fez, Borja? Ele contratou um gerente. O gerente faz, às vezes, do dono. A autorresponsabilidade dividindo essa tarefa. Exatamente. Eu faço uma parte, você faz outra. Acho que esse conceito é importante entender. Existe o estratégico, que é o dono, o tático, que é o gerente, e o operacional, que é a equipe. Agora, eles podem conversar entre si. O dono não dá conta de fazer tudo sozinho. Agora, o gerente tem um papel fundamental de disseminar a cultura do dono e capacitar a equipe. E aí, ainda nessa parte de capacitação, de treinamento, como é que você enxerga, assim, como é que o gerente pode avaliar se o time dele está aplicando ou não o que foi treinado? Karen, eu sou raiz. Sou da velha guarda. Outro dia o cara falou pra esse, falou, Borja, você é old school. Eu falei, não, eu sou velha guarda mesmo, tá? Eu gosto muito, inclusive, o consultor de sucesso, eu vi, ele faz isso, tá? Eu gosto muito de acompanhar atendimento um de cada vez. Eu acho que o gerente poderia ter um controle do padrão de atendimento da Ali, que é o café, ir para a pista e fazer ombro a ombro. Eu vou dar um exemplo. Bom dia, Karen. Bom dia. Tudo bem? Eu sou Borja, aqui seu gerente. Vamos lá hoje trabalhar juntos? Vamos sim. Você vai atender 10 carros e eu vou avaliar o seu atendimento, ok? Ok. Quantos carros você vai atender? 10 carros. Eu vou acompanhar o atendimento dos 10. Beleza? Beleza. Faça o seu melhor. Vou fazer. Ninguém faz isso. É coisa simples. A gente está o dia inteiro apagando incêndio. E você falou uma coisa interessante, Borja. Quando a gente fez a formação do ônibus há uns 20 dias atrás, ou 15, a gente treina. A gente não fez algumas simulações? E na hora de simular, a gente acaba dando uma engasgada? Porque, assim, é isso que eu acho que é esse que é o ponto. Porque quando você tá ali todo dia no atendimento e vem um líder e acompanha, e aí a pessoa vai melhorando, porque senão a pessoa pode achar que ela tá boa. Exatamente. Ela vai achar que tá... E às vezes você precisa desse olhar externo, não é só para criticar. É porque a gente, como ser humano, a gente pode estar com o olhar... já tá muito acostumado ali, a gente não tá vendo mais outras perspectivas. E os dois lados. A gente fala em avaliar, muita gente pensa em avaliar como sendo só criticar. Pode ser elogiar também. Karen, parabéns. Dos 10 carros, 8 você foi muito bem, mas teve 2 que você falhou. Então é um momento também de você dar o feedback, que a gente falou no episódio anterior. De você elogiar o que ela faz bem feito e corrigir. Agora, tudo isso de uma maneira simples. Agora, Karen, não sei se eu falo, se eu não falo. Fala, Borja. Ninguém aguenta pressão demais. Eu também não faria isso todo dia, entendeu? Eu deixaria um dia por semana
para ir para a pista para avaliar o atendimento. Porque senão, o funcionário pressionado, há uma tendência dele errar mais. Você concorda comigo? Uhum. Eu vou corrigir o que ele faz, mas se ele fica só na pressão, ninguém aguenta. Quem faz feijão na panela de pressão é diferente. Agora, ali, o atendimento é simples. Devagarzinho, uma vez por semana, a cada 15 dias. Todo dia, acho que é muita coisa. E, assim, nós falamos dessa parte, né, positiva do atendimento e tal. E quando o funcionário não entrega, né? Quando ele não faz aquilo que é esperado, qual que tem que ser, talvez, a postura do gerente em frente a esse desafio aí, Borja? Nossa, eu não imaginava que se fosse fazer essa pergunta. O gerente quer saber. Eu vou voltar pro primeiro episódio. Dias atuais. Se for determinante esse ponto para mim, eu troco. Se eu conseguir consertar, é melhor. Uhum. Cara, não tem gente para trabalhar. Uhum. Se eu ficar também muito assim, agora eu tenho que fazer uma análise. A Karen errou ou fez errado? São duas coisas diferentes. Se foi proposital, né? Exatamente. Errar é uma coisa e fazer errado é outra. Quanto tempo ela está comigo? Eu vejo futuro nela? Ela consegue entregar mais? Será que não é uma fase da Karen? Estou citando Karen só para ficar um exemplo. Sim. Será que não é uma fase da Karen que ela não está bem, que ela pode melhorar? Sim. Eu acho que quem está nos ouvindo aqui concorda comigo. Se você recuperar alguém, é melhor. Há 15 anos atrás, eu estava mais faca na caveira, sangue nos olhos, falava, troca, não bateu meta, troca, não entregou no atendimento, troca. Primeiro entende o funcionário. Tem uma frase que eu gosto muito, é de um CEO, ele dizia assim, a primeira a gente ensina, a segunda a gente cobra, a terceira a gente troca. Eu quero só atualizar que isso foi há 20 anos atrás. A primeira a gente ensina, a segunda a gente corrige e a terceira a gente treina. Treina de novo. Treina quantas vezes precisar. Nunca foi tão importante o treinamento quanto agora, Karen, porque esse treinamento pode corrigir algumas imperfeições. Agora, haverá sinais. Se você convoca ele para um treinamento e ele não vai, é perigoso, porque ele pode estar numa fase que ele não quer mais trabalhar com você. Aí, se ele não quer mais, você tem que partir para o diálogo aberto, é a minha sugestão. Excelente, Borja. E para a gente encerrar, né, o nosso episódio de hoje, o papo tá bom demais, mas o que você pode falar para nossa audiência, para os gerentes que estão acompanhando aqui esse conteúdo, como que a gente pode criar, né, uma cultura de atendimento que a gente não dependa tanto do outro? Karen, existe um processo que ele é negligenciado em muito posto, que é da integração. De novo, são novos tempos. Nós estamos chegando, eu não quero generalizar quem está me assistindo aqui. O Borja falou que eu faço isso. São alguns casos em que a gente pega e joga o funcionário no posto. Começa hoje. Pergunte para mim, Borja, o que eu vou fazer? Você é funcionária nova. Borja, o que eu vou fazer? Tudo. Vai para a pista, bom trabalho. Eu preciso ter uma integração. Eu acredito muito na integração, Karen. Primeiro dia de trabalho, vai entrar no portal da Ali, da Academia Corporativa, vai fazer todos os treinamentos, vai receber orientação, vou explicar para você as regras da empresa, uniforme, como é que funciona a meta, vai ter treinamento sobre produtos, gasolina Energy, etanol, óleo diesel, lubrificante. Então, esse processo de integração, infelizmente, ele está sendo negligenciado por muito posto. Talvez pela demanda muito alta, precisando de funcionário, está jogando para trabalhar lá. Então, se não dá para fazer no primeiro dia, a partir do segundo, integração. A integração, Karen, ela molda a cultura da empresa. A partir do momento que eu tenho uma boa integração, eu tenho uma cultura bem moldada. E o gerente tem um papel fundamental, ele é o embaixador da empresa, da cultura da empresa. Além disso, quando eu forneço para o funcionário uniforme adequado, vestiário adequado, refeitório adequado, água para beber. Então eu estou começando a criar uma cultura de pertencimento. Acho que esse seria o ponto principal para virar o jogo desde o começo. Excelente, Borja. Queria te agradecer mais uma vez por esse conteúdo muito rico. Acho que foi um conteúdo que, de fato, faltava aqui no Tanque Cheio, né? Acho que a gente nunca falou com tanto detalhe, com tanta
quanto tanto detalhe, né, o papel do gerente. Às vezes o gerente pode não se enxergar, fica ali meio que sem definição do que ele é, né? Quem eu sou realmente? Sou gerente, mas muitas vezes ele pergunta pro dono. E eu acho que até esse papo vale ele conversar com o revendedor se ele tem essa dúvida. Qual que é o papel dele nesse negócio? Se ele tem dúvida em relação à autonomia dele, o que realmente o dono do negócio espera que ele faça. Então são conversas abertas que de fato vão também deixar ele num outro patamar, né? Toda rede, eu brinco assim que toda rede tem um Washington. O que é o Washington? O que é o Washington? Eu fui fazer uma mentoria numa rede no sul do Brasil. Passei o dia inteiro com gerentes, acho que 15 ou 20 gerentes. Cara, passei tudo, detalhes para explicar. Quando todo mundo foi embora, ficou um que chamava Washington. Ele falou: seu Borja, adorei tudo que o senhor falou, mas não entendi nada. Então eu tenho que estar preparado, Karen, para dar um passo atrás. Ensinar esse cara também. Ele é o gerente. E ele quer informação, ele quer conhecimento, ele quer transformar o negócio dele. Mas ele pode ter as limitações dele. Sim. Então eu queria falar para quem nos ouve aqui, que independente se você não tem as melhores qualidades, o melhor conhecimento, o melhor jeito, se você tiver atitude e vontade e amor no que faz, amor no coração. Com amor você gerencia posto, loja, troca de óleo, o que for. Pensar primeiro nas pessoas. Tem um ditado árabe que diz o seguinte: um leão comandando um exército de ovelhas perde para uma ovelha comandando um exército de leões, desde que ela tenha atitude. Você pode ser uma ovelhinha, você ganha se você comandar, independente se é leão ou se é ovelha. Então fazer bem feito, fazer com amor e buscar informação onde precisar. E a Academia Corporativa está aí, ferramentas prontas lá para você se preparar e se tornar o melhor gerente que tem no Brasil. Eu acredito nisso. Excelente, Borja. Obrigada mais uma vez, viu? Pela sua participação aqui, o conteúdo fantástico. Tamo junto. Pode me chamar que eu volto. A gente tem mais um episódio nessa minissérie. Vamos lá. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês mais uma vez pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E, o próximo promete, viu? É nosso último conteúdo dessa minissérie, mas não perca porque está fantástico. Bom, gente, por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa AG. Apresentação: Karen Rodrigues.